Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do ciclo de entrevistas promovido pela Benedita FM, dedicado aos candidatos à Assembleia de Freguesia da Benedita. Este espaço foi criado para dar a conhecer, de forma clara e direta, as propostas, prioridades e a visão de cada candidatura, ajudando os eleitores a fazer uma escolha mais consciente nas próximas eleições que terão lugar a 12 de outubro. Ao longo de cerca de 50 minutos, iremos explorar os principais desafios da nossa freguesia, analisar projetos concretos e ouvir a perspectiva de cada candidato sobre o futuro da Benedita. Um momento essencial para aproximar a comunidade das decisões que moldarão o seu dia-a-dia. Connosco hoje temos Marina Pedras Caetano, a candidata do PSD. Marina tem 51 anos, é natural da Benedita, residente na Benedita e professora de profissão. Muito boa noite, Marina. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Sandra. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Boa noite, beneditenses. É com prazer que estou aqui para poder falar um pouquinho do meu percurso e também do meu futuro. Marina, apresenta-se a votos pelo PSD à Assembleia de Freguesia da Benedita, depois de integrar o Executivo atual e também o anterior, liderado por Maria de Lourdes Pedro. O que é que motivou a candidatar-se novamente agora como cabeça de lista? Ora bem, o principal motivo foi a experiência adquirida nestes 8 anos, com uma equipa fantástica, que me orgulho muito de ter aprendido, de ter experienciado tudo isto que aconteceu na nossa terra. Foi uma aventura muito boa. Não tenho nada de negativo para apontar, obviamente, as situações do dia-a-dia, mas isso também nós temos em família. O que é que me motivou? Motivou-me o facto de Nica, eu vou tratá-la por Nica porque é a minha amiga, da Nica, por decisão de assuntos pessoais, não ir fazer o terceiro mandato, e fui desafiada pelo nosso presidente. Porque a lógica seria alguém da equipa, alguém que já estaria por dentro das necessidades e que tivesse conhecimento daquilo que a Benedita necessita. Depois de muito ponderar, porque tenho a minha profissão, todos nós temos a nossa profissão, e depois de pesar se valeria a pena, achei que sim. Obviamente que a Benedita merece alguém que tenha esta paixão por ela. E quais é que foram, neste tempo que já passou pela Junta de Freguesia, quais é que foram as principais aprendizagens e também as experiências obtidas enquanto membro do Executivo que farão a diferença na liderança da Junta caso seja eleita? Então, os principais desafios foi encontrarmos uma Junta de Freguesia que estava um pouquinho desorganizada. Nós começámos pelos alicerces. Requalificámos primeiramente a nossa casa-mãe, o edifício da casa da Junta de Freguesia. Está ali um trabalho fantástico e quase que tenho pena que penso que metade da população não conhece o edifício da Junta de Freguesia, apesar de muito frequentado. Eu até costumo dizer que deve ser a loja mais frequentada da Benedita. Porquê? Porque nós criámos serviços, organizámos o pessoal, demos qualidade de vida, criámos gabinetes, organizámos tudo o que possa ser organizado numa Junta de Freguesia para depois então começarmos a trabalhar. E assim o fizemos. As pessoas trabalham, julgo eu, com bastante... Eu penso que estão todas felizes, para começar porque regularizamos a situação delas profissional, e um profissional que se sinta confortável na sua profissão é sempre um profissional mais feliz. Depois a criação dos serviços, dos gabinetes, em que tudo está muito organizado, cada um sabe qual é o seu papel, todos têm a paixão pela Benedita, mesmo quem não é da Benedita, nós não temos muitos funcionários que não sejam da Benedita, mas temos alguns, têm o mesmo amor que nós. Primeiro organizámos a estrutura, foi o mais difícil. O primeiro mandato foi essencialmente isso, a questão de tudo o que era os edifícios, a piscina sofreu depois tivemos a questão da pandemia, mas que nós conseguimos dar a volta e recuperámos na totalidade e até acrescentámos os utentes. Ou seja, foi um trabalho extremamente desafiante para isso. Depois o que é que foi mais motivador? Bastava olhar. Quem diz que a Benedita está igual é porque anda de olhos fechados. Não está igual há 8 anos, é impossível, não é? Tudo aquilo que foi criado está à vista de todos, penso eu. Fazemos agora um diagnóstico da freguesia. Na sua opinião, quais são hoje os principais problemas e desafios da Benedita? Há um grande, e é aí que nós, não posso dizer que falhamos, mas não falhamos só nós, é estrutural, é do país, que é a questão da mão de obra.
E eu posso falar que eu trabalho num concelho vizinho e assisto exatamente aos mesmos problemas que nós temos aqui. Não há mão de obra. É muito, muito difícil. E recorremos, acredite, de norte a sul, à procura de pessoas que nós pudéssemos fazer uma subcontratação. Tivemos um concurso aberto que não apareceu ninguém. Há realmente um problema de falta de mão de obra. No concelho que eu tenho vizinho, eu vejo que há lá muita imigração. E é aí que recorrem. Nós não temos. Para o nosso bem ou para o nosso mal, não sei, o futuro dirá, mas nós não temos. Este é o principal desafio. E as pessoas o que reclamam, e que se calhar não falhámos, fizemos o nosso melhor, e sempre a tentar, nunca baixámos os braços, é a questão das ervas, mas as ervas é assim, nesta altura é sempre assim. Aliás, os próprios privados têm sérias dificuldades em contratar para cortar as ervas do seu terreno. E é extremamente caro. A subcontratação é muito mais cara, obviamente, mas tem que ser feita. Agora, eu apelo um bocadinho de calma às pessoas que tenham paciência. Nós vamos chegar a todo lado, mas a nossa freguesia é extremamente populosa. Em cada canto há uma rua, em cada canto há um terreno, e só apelo à calma. Então, na sua opinião, qual é que será a forma de dar volta a isto, caso o problema da falta de mão de obra se mantenha? É a subcontratação? Eu penso, sem dúvida. Tem que passar por aí. Porque a freguesia é grande. Exatamente, o concurso não apareceu ninguém, voltámos a abrir um. Até ver, ainda não vai aparecer ninguém. Quer dizer, espero que sim, era perfeito, mas eu acho que é um problema mesmo nacional. Gostava de saber onde é que andam os portugueses, não sei. Mas este é o maior desafio. Agora, o que eu acho é que é assim: as obras maiores, que exigiram um valor monetário maior, foram feitas. Agora podemos canalizar para aquilo que ainda não foi feito. E daí a minha candidatura, porque eu tenho a noção que não temos tudo feito. Era impossível. E vamos incidir muito nessa questão da subcontratação e do alcatroamento, porque fizemos muito alcatroamento, e quem o tem sabe que o tem, que o sente à sua porta, mas houve outros que não tiveram. E agora vamos ver o outro lado, os aspectos positivos da freguesia. Considera que foram reforçados durante o atual mandato e que devem continuar a ser potenciados caso seja eleita. Quais é que são os aspectos mais positivos? Eu acho que eu penso que a Benedita está num ponto de ebulição, está num ponto de viragem. É como lhe digo, quando entramos estava tudo muito estagnado. O país, claramente, estava estagnado, e nós não vivemos numa ilha. Neste momento, e temos muita fé, e a Presidente, juntamente com o Presidente, fizeram um trabalho de excelência com a venda dos lotes da Zona Industrial. A Zona Industrial vai ser o nosso ponto de partida para tudo o resto, nomeadamente a questão do PDM. O PDM estava, assim, neste estado de zen há mais de 20 anos. Finalmente, o PDM está resolvido. Isto dá, a Zona Industrial, juntamente com a aprovação do PDM, e a Benedita ficou muito beneficiada, vai ter a possibilidade da questão da habitação, e que isto é fundamental para desenvolver a Benedita, para trazer os jovens para que se fixem cá. Tenho a certeza que com esta nova revisão do PDM, a Benedita ainda vai crescer mais, e nós dizemos, às vezes em brincadeira, que a Benedita está em ponto repousado. Vai aparecer agora muita coisa. A criação da ALEB, da Área de Localização Empresarial da Benedita, traz, de facto, novas oportunidades, pelo menos tudo aponta nesse sentido, mas também desafios, nomeadamente a falta de habitação, a questão do trânsito, equipamentos de apoio. Como é que pretende responder a estas exigências? Então é assim, em relação à habitação, obviamente que é um trabalho que é feito com o município, e nós sempre aqui a apoiar o Presidente, a apoiar a nossa freguesia, a fazer o melhor que nós conseguirmos para que haja realmente aqui agora um up na habitação, e tenho a certeza, e eu sei que o Presidente tem um programa para a habitação jovem, nomeadamente, muito aliciante, e acho que vai correr muito bem. Em relação aos transportes, a nossa freguesia foi sujeita a um estudo exaustivo, rua por rua, em que irá ser feita uma requalificação, que é uma obra do município, da 86, desde o Lidl até à Moita do Gavião. Também posso adiantar, e o Presidente provavelmente já disse, penso que disse aqui na entrevista, que vai fazer o saneamento até à Moita do Gavião. A requalificação vai ficar fantástica, também da Avenida da Igreja e da Avenida Padre Inácio Antunes.
O que é que acontece? Mediante essa requalificação e esse estudo, foi feito também, implícito, uma reorganização dos transportes escolares e dos transportes, porque a nossa terra aumentou imenso o volume de trânsito. E está implícito essa reorganização nesse projeto total. E eu atrevo-me a dizer que vamos ficar muito bem servidos. E então vamos passar já precisamente para aí, para o programa que apresenta na sua candidatura e as prioridades. E vamos começar precisamente por aí. Quais é que são aquelas 3 prioridades ao nível de obra que apresenta como candidata? Ok, então é assim, nós trabalhamos em conjunto sempre com o município, não é? E nós fizemos exatamente como município 3 pilares, que é a felicidade, o território e a economia. A Sandra quer que fale apenas no território agora? Ou posso já dar? Pode adiantar. Então, eu vou adiantando aqui o que é que nós pretendemos fazer, que é a continuação do projeto que foi já iniciado. Então, posso dizer que no pilar da felicidade nós vamos criar 2 campos de ténis numa zona desportiva que irá futuramente existir na feira. Porque fizemos 2 campos agora de futebol, que é ótimo, para os miúdos não estarem em casa, jogarem livremente. E porquê 2? Às vezes perguntam-me porquê 2? Requalificámos um e construímos outro. Porque eu moro ali muito perto, os mais velhos não te davam oportunidade nenhuma dos mais pequeninos jogarem. E nós pensámos, temos espaço, temos vontade, vamos fazer um, para que não haja esta questão. E então é maravilhoso passar ali e ver os miúdos que largaram o telemóvel e brincam livremente. Estamos também a apelar ali, a tornar uma zona muito apelativa com uma arte urbana maravilhosa, e também para evitar que haja ali um bocadinho de... Nós não quisemos que houvesse aqueles tags, como se chama, que é os grafites muito mal desenhados. Então assim apresentamos aos jovens uma solução em que seja um sítio muito agradável para estarem. E os miúdos precisam de rua cada vez mais. Vamos também fazer num novo pádel no Jardim das Piscinas, e juntamente com aquele fazer a cobertura que tem que ser feita, porque o problema do pádel, ele funciona, ele é bastante requisitado, as pessoas não têm noção, mas o problema é que quando as bolas saem fora da grade, tem que se dar a volta para ir buscar as bolas e perde-se imenso tempo de jogo. Então vamos fazer, há espaço perfeito para fazer outro, e faz a cobertura, que até no inverno é mais fácil de ser usado. Vamos criar ali também no Jardim da Junta de Freguesia um espaço que é muito pedido pelos PTs, que é o Calistenia. É um espaço de ginástica que se pode fazer autonomamente, porque isto é tudo no campo da saúde, em que se pode usar livremente, mas quem tem um ginásio também pode ir para ali com o seu cliente, e vai ficar, é um espaço muito bom. Depois vamos fazer o reforço. Nós já temos o Benedita Cuida e o Benedita Cuida Mais. Já existe, funciona muito bem. O Benedita Cuida inclui as nossas caminhadas no primeiro domingo de cada mês. Temos também o apoio a tudo o que seja as rotas, a rota da biodiversidade e a rota da água. E no Benedita Cuida Mais temos um programa para a terceira idade que é fenomenal. Não é divulgado porque estamos a falar de vidas pessoais, de pessoas que têm família, mas que se sentem sós, em que as nossas funcionárias fantásticas vão à casa dessas pessoas, as que têm mobilidade reduzida vão lá visitá-las, cuidam delas. Também as trazem para o bar, o antigo bar das piscinas, que fazem os Quintas com Vida, em que bebem um chazinho e comem pão de ló. Fazemos muitos passeios sénior e temos sempre a preocupação de não levar sempre os mesmos idosos. Ter a preocupação de que aquele idoso que está isolado há muito tempo, que é feito a Dona Maria, e vai-se buscar a Dona Maria. Este é um programa muito bom. Depois também temos ali um espaço da Sala Snousland, que também é muito ocupado pelas nossas instituições, nomeadamente o Centro Social e Paroquial, a Santa Casa da Misericórdia, as escolas. É um espaço para a Benedita e para o Conselho. Nós fizemos em 2019, na altura a nossa verba era muito pequenina, não é? Porque a Junta de Freguesia não tem receitas praticamente, e fomos falar com uma empresa da Benedita que na hora nos apoiou. Apoiou-nos e ajudou-nos com metade do valor, e sem exigir nada em troca, apenas também que era melhor para a Benedita. É muito usado e vamos criar outras valências para esse espaço, sempre coordenada com o Gabinete Social, que também funciona muito bem, mas aqui são situações muito privadas que não são para publicitar, porque é a vida da pessoa. E vou criar aqui este aqui eu tenho que falar, Sandra, porque é uma das coisas que nós temos. E dizem que nós temos que ouvir. Eu sempre ouvi muitas pessoas, sempre
Sempre gostei mais de ouvir. Também gosto de falar, admito, sou muito faladora. Mas também gosto muito de ouvir. E nós vamos criar um programa que eu acho que só assim, e foi preciso estes 8 anos para perceber isso, porque é mesmo assim, que chama-se Criação do Programa Dar Voz aos Fregueses para escuta ativa de todos. Então, de 6 em 6 meses, eu vou recorrer aos representantes de zona, ou seja, a nossa freguesia está dividida em 13 zonas. Cada representante de zona, vou-lhe pedir o favor de comunicar aos restantes vizinhos que vamos recebê-lo na junta, ou seja, são 13 reuniões, com 13 lugares. Para quê? Para que no momento, e sempre com o nosso Celso ao meu lado, há uma lâmpada fundida que nós não conseguimos ter essa percepção. Há um caixote de lixo que está sempre a cair. No momento, o Celso, no dia seguinte, sabe onde é que tem que ir. E isto é a maior proximidade que pode existir, que é ouvir as pessoas. Eu espero que 4 anos depois tenha muito poucas pessoas naquela reunião. Quer dizer que as coisas foram feitas. Depois, o apoio às associações, que são a nossa mais-valia. Nós temos imensas e boas. E eu tenho que apelar que são pessoas muito dinâmicas na Benedita. E vamos fazer a comemoração das festas de elevação à vila, claro. Há coisas que se vão manter. Uma delas é as festas da vila, porque traz uma dinâmica enorme. Só que vamos acrescentar aqui uma valência. Queríamos recuperar, eu ainda me recordo, eu estava a estar no Estrenato na altura, as tasquinhas. E vamos fazê-lo exatamente nas festas da vila. Vamos dar a oportunidade às associações, um mini São Bernardo. Ainda não fiz o desafio, também ainda não estou eleita, não é? Se for eleita, vou fazer o desafio e eu adoraria que estivessem todos. E também, além das tasquinhas, quero fazer, eu e a minha equipa, Benedita Mostra. O que é isto? É mostrar um pouquinho, e agora que temos a nossa zona industrial, de tudo o que existe na nossa freguesia a nível empresarial. Assim como há os feiras de estágios, em que podem mostrar o que é que o estagiário faz na empresa, queremos que as empresas mostrem o seu produto. A Feira de São Bernardo em formato mais pequenino, porque nós somos um bocadinho mais pequeninos. Isto na felicidade. Exato. Depois há outros pontos que vamos explorar. O território e a economia. Então vamos mais à frente. Okay. De que forma, e agora pegando aqui também uma questão das associações, já lá vamos, mas vamos falar da economia local, porque este tipo de eventos também traz pessoas e dinamiza a economia local. De que forma é que pretende apoiar o desenvolvimento económico local, indústria, comércio, serviços, claro, dentro daquilo que são as competências de uma junta de freguesia, tendo em conta também a experiência que adquiriu enquanto faz parte do Executivo? Exato. Ora bem, a nível das empresas, eu acho que esta Benedita Mostra, que é assim que intitulámos, vai-se chamar mesmo assim Benedita Mostra, elas vão poder mostrar o seu produto aqui para os nossos fregueses e para os visitantes. E não só, o convívio que existe entre eles é tão saudável. Vamos ter a Feira do Pão no sábado. Eu acho tão gratificante quando eles se juntam todos, dão-se todos bem. São todos concorrentes e são todos amigos, não é? E ali, se perguntares qual é o melhor pão, são todos. O melhor pão é o da Benedita. E isto acontece também. Em relação ao comércio, e eu tenho um carinho muito grande pelo comércio. E porquê? Porque eu trabalho em comércio desde os meus 12 anos. Porque, filha de pais com muitos filhos, todas queríamos estudar. E bem, ainda bem, foi a melhor coisa que os meus pais me deram. Mas nós todas percebíamos claramente que era difícil. 3 filhas na universidade ao mesmo tempo. Eu cheguei a ter imensa pena dos meus pais, porque o dinheiro era distribuído assim igualmente. E então, aos 12 anos, fui trabalhar com uma senhora que lhe devo muito, que era uma senhora espanhola que tinha a Botico Xavier, e passei a minha adolescência, a juventude e idade adulta nesta loja, à qual aprendi tanto com ela que depois, mais tarde, abri a minha loja, que era a loja Pipoca. Entretanto, despassei, porquê? Porque entrei na junta de freguesia, sou mãe, sou professora. A loja, eu não conseguia dar conta de tanto, e eu tenho um carinho muito grande pelo comércio. E então o que é que eu quero fazer? Eu já falei com alguns comerciantes, alguns já sabem. Eu quero fazer o que foi feito há um tempo atrás, e bem, e foi pena ter terminado. Nós tivemos uma noite mágica, em que o comércio esteve aberto até à meia-noite, as montras vivas, e isso foram coisas muito positivas. Eu na altura tinha a loja aberta, e foi muito bom para nós. O convívio, eu quero fazer qualquer coisa, quero que os comerciantes no futuro me ajudem a escolher as luzes de Natal, trazê-los para nós, juntamente, escolher a passadeira como era nessa altura,
Em relação às árvores, já ouvi, nós envolvemos muito a comunidade escolar. E tem que ser envolvida, porque a comunidade escolar somos todos nós. E principalmente o externato, nós temos que lutar sempre muito pelo externato. E eu venho de uma escola com um externato que terminou. E ainda hoje tenho muita pena. Mas o nosso presidente, na altura, Paulo Inácio, lutou por nós. O presidente Hermínio lutou por nós. E espero que isto continue sempre. E o que é que eu, quando entrei, e sendo eu professora, a primeira coisa que quis fazer foi envolver a comunidade escolar no Natal. É um gosto ver os miúdos à procura do seu árvore ou da sua estrelinha. E quero envolver também. Houve pessoas que me pediram para pôr as árvores espalhadas pela Benedita. Era impossível, porque nós temos uma média de 62 turmas e a Benedita é muito grande. E era impensável pôr numa loja e não pôr noutra. Mas vamos pensar aqui numa estratégia, depois vou reunir com eles para fazermos aqui uma dinâmica muito gira. Ou mesmo, uma coisa que eu gostava era todos com o mesmo saco. Compre no comércio local. Gostava imenso disto. Que outras medidas apresenta então para esta área? Ok, então em relação à economia, já tinha falado do evento Benedita Mostra. Temos também a atualização do site interativo, que assumo que ele foi criado, mas não está atualizado. Foi impossível, com o volume de trabalho que tivemos neste mandato e no outro. Então vamos criar o site interativo e atualizá-lo, e também criar uma app do freguês. Além de os receber de 6 em 6 meses, os lugares da freguesia, depois queremos esta app para as pessoas que dominam as tecnologias. E eu digo-lhe, Sandra, nós funcionamos muito bem no Messenger da página da Junta. A resposta é rapidíssima e não há ninguém que fique por responder no Messenger. Porquê? Porque nós temos sempre o telefone na mão. É muito mais fácil, não é? Pronto. Depois vamos também fazer uma importantíssima articulação com a Câmara Municipal de Alcobaça à execução da segunda fase da ALEB, que é ótimo isto, não é? Sinal que a primeira está arrumadinha. A criação, e muito importante também na minha opinião, a criação de um centro de empreendedorismo e inovação em parceria com o Externato Cooperativo da Benedita na zona industrial. Isto vai ser um up também aqui para a nossa escola e para a nossa freguesia, porque os nossos estudantes têm muito para oferecer. Isto em relação à economia. Já passamos, com certeza, na nossa conversa teremos a oportunidade de passar pela outra temática. Vamos agora falar do projeto da Fonte da Senhora, sendo, de resto, uma promessa recorrente ao longo dos anos. Qual é a posição da sua candidatura sobre este projeto e que medidas concretas serão tomadas para avançar com ele? Vai aproveitar o projeto que já foi apresentado pelo Executivo, do qual faz parte, já foi apresentado publicamente numa Assembleia de Freguesia, ou irá fazer algo novo? O que é que apresenta aos beneditenses? Então, em relação à Fonte da Senhora, é verdade que é um tema quase anedótico. Bem sei, todos nós, todos os que passamos por lá prometemos o mesmo. A Fonte da Senhora é o nosso pulmão. E o que é que nós temos que fazer do pulmão? Cuidar dele. E cuidar de como? O mais natural possível. Já foi feito, nós já fizemos o reforço do talude, já há 3 pontos que já foram reforçados, que é importantíssimo. Depois, o que é que nós pretendemos? Pretendemos que as águas, ali não é para... Já foi feito estudo, obviamente, já foi apresentado, já foi refeito, já foi analisado, quase não apetecia pôr no programa. Mas vem, inevitavelmente, e porquê? Porque ele já foi iniciado. Isto já está tudo em articulação com os serviços municipalizados em relação à questão da água e do saneamento. Vamos reconduzir as águas, vamos colocar iluminação e vamos requalificar aquela fonte maravilhosa, mas andamos a tentar descobrir o que é que está lá por baixo da terra, porque penso que a fonte não se limita apenas àquele espaço que ali está. Vai ser requalificado, ou seja, é um trabalho de quase como foi feito o pórtico. Vamos tentar reaproveitar aqueles azulejos. E o problema daquela fonte é que está muito abaixo do nível do solo e com a enxurrada de água que vem lá de cima, ela está sempre quase entupida. Há um projeto já feito em estudo para requalificar e que vai ficar muito bonito. E não muito mais. E porquê? Porque a Fonte da Senhora é um sítio aprazível para estar em contato com a natureza. Às vezes falam, umas mesinhas em madeira, que também foi apresentada, era uma das soluções, uma casa de banho. Chegámos à conclusão que não dá. E não dá porquê, Sandra? Porque é tudo vandalizado. Infelizmente nós caminhamos para uma sociedade que falamos tanto em cidadania na aula, e eu acabo, às vezes na aula, de falar de manter o espaço limpo, e eles metem no chão o papel. E os adultos estão a ir para o mesmo caminho. A Fonte da Senhora, há pouco tempo,
Os senhores que nós contratámos estavam lá a cortar e eu fui lá ver como é que estava tudo bem e encontrei ossos de frango com as caixas de alumínio no chão, preservativos, papel higiênico. Portanto, é assim, vamos tentar manter aquilo limpo, mas o mais natural possível. Fica então essa nota. Em relação aos espaços verdes, além da fonte, a senhora tem outros projetos de lazer previstos na freguesia? Já, nós fizemos agora 3 parques, não é? O da Casa da Vila, que, modesta à parte, penso que está maravilhoso, e muito usado, e eu consigo ver em primeira mão porque moro ali ao lado. Temos o parque do Casal do Guerra, também muito, muito usado, inclusive é para festas de aniversário, que as pessoas vão à junta de freguesia e avisam que querem. E é uma festa tão gira ao ar livre. E temos ainda do Algarão, que foi todo requalificado, finalmente tem luz própria, e fizemos estes 3 parques. Portanto, as nossas crianças têm ali uns espaços maravilhosos. Os campos foi precisamente para dar lugar, porque os miúdos iam para o parque infantil e destruíam, então pensámos, tem que haver aqui um espaço para os adolescentes, e aquele espaço está ali muito, muito, muito engraçado. A nível de parques infantis, por agora não tenho no meu programa, porque penso que isto vai-se consoante as necessidades, porque um programa é feito naquilo que são os principais tópicos, mas há muita coisa que não está no programa. A minha lista dos 8 anos, faltam aqui imensas coisas que foram feitas, que é do dia-a-dia. Pronto, agora, queremos embelezar a Benedita? Queremos. E como? Vamos com ordenamento, agora com a questão do PDM, com a questão da habitação, nós conseguimos finalmente, porque nos anos 70 e 80 a Benedita cresceu imenso, mas cresceu desordenada. Por isso é que é comum dizer-se a Benedita é feia, porque primeiro fazia-se e depois é que se pedia a construção. O que é que acontece agora? A exigência também é outra, e ainda bem, e vamos fazer uma Benedita em que vai crescer tanto a nível de habitação como a nível de tudo, de infraestruturas, mas ordenada. E a Junta de Freguesia está aqui porque o município pede sempre a ajuda da Junta de Freguesia. Eles não fazem nada sem que não nos peçam a nossa opinião, incluem-nos, que isto é muito bom. E nós estamos sempre ao lado, seja para escolher o material, o pavimento, os candeeiros, tudo isso. É sempre com o nosso apoio. Passamos também para outro tema que tem sido uma constante preocupação dos beneditenses, o terminal rodoviário, a reorganização dos transportes públicos. Há muito que os fregueses reclamam uma reorganização dos transportes públicos, a criação de um terminal. Que medidas concretas estão previstas para responder a estas necessidades? Então, a má notícia que eu tenho para dar é que não vai haver um terminal rodoviário. E porquê? Porque nós, quando reunimos, e reunimos muitas vezes, mais a nossa Presidente, durante o dia, houve algumas que nós também conseguimos estar, porque era depois da hora do nosso trabalho, em que elas disseram mesmo, vocês afinal não vão ter um terminal rodoviário, porque nenhuma operadora faz cá esse posto. O que é que nós vamos ter? Uma reorganização, que depois de estar tudo muito bem reorganizado, depois do estudo, conseguimos então pedir mais serviços, porque o que nós precisamos é de serviços que nos levem a nós e aos nossos filhos e estudantes para os sítios principais. E nós vamos ter isso com a reorganização dos transportes e com um espaço próprio para a paragem, várias paragens de autocarro. Isso também é uma das exigências dos beneditenses, é realmente ter a infraestrutura de apoio aos transportes. Exatamente, e vamos ter vários sítios da freguesia com paragens de autocarro bem estruturadas, que as pessoas tenham dignidade enquanto esperam pelo autocarro, seja inverno ou seja verão. Mas primeiro, a nossa preocupação, os jovens, os estudantes têm que ir para a escola em segurança. Depois todos os outros serviços, os nossos jovens universitários, eles têm que ir para a universidade. E vamos ter a exigência de pedir esses serviços. E penso que vai funcionar muito bem. E na zona onde nós queremos fazer os principais, que é os principais pontos, porquê? Porque nós não podemos tirar os transportes do centro da vila. Não podemos. Pensámos em fazer, vamos fazer fora da vila. Não funciona. Funciona aqui dentro. E tem que ser aqui dentro. Só que reorganizado depois deste estudo, um estudo extremamente exaustivo, com a Câmara, com o IP, com a Junta de Freguesia, em que cada rua foi analisada. A questão até mesmo do estacionamento, se deveria ser reto, se deveria ser em espinha. O projeto está fantástico. Ainda ao nível de infraestruturas, mas neste caso o saneamento, quais é que são as suas propostas para a ampliação da rede de saneamento básico da freguesia? Já falou que há a intenção de avançar com o saneamento até à Moita do Gavião. Exatamente.
Que outras prioridades existem na sua ótica? Eu penso que assim, é uma obra do município, obviamente. Mas o diagnóstico parte da freguesia também? Exatamente, sempre. Nós falamos sempre da necessidade. A questão da moita do Gavião, e que está no programa do Presidente para realizar já nos próximos 4 anos, e há uma preocupação aqui, até foi bastante alertada pela nossa Presidente, que tem que haver ali um hectare. E porquê? Porque depois vai tudo o saneamento vai todo parar ali, e não pode ser. Não é? Tem que haver esse reforço, não pode apenas ser dos freiros, tem que ser aqui estes 2 pontos estratégicos, caso contrário também não funciona. Pronto. Houve intenção no passado, ainda me recordo do nosso Presidente Paulo Inácio, de fazer, mas as pessoas depois tinham que fazer o pedido e tinham que pagar, e acredito, Sandra, que a maioria não quis, por vezes não há saneamento porque as pessoas não quiseram. Passamos à saúde e à ação social. Que medidas concretas pretende implementar para melhorar o acesso dos residentes da freguesia aos serviços de saúde e também para apoiar idosos e famílias mais vulneráveis através da ação social? Nós temos um gabinete fantástico na Junta de Freguesia, que é o mais discreto, muito discreto, funciona muito bem. Já falou aqui também e já falei, o apoio à terceira idade, não é? que é emocionante ver aquelas senhoras, algumas que são amigas de infância da minha mãe. A minha mãe felizmente é muito apoiada, outros não são tanto, outros são, mas precisam de mais, porque às vezes podem estar rodeados de famílias e sentirem-se sozinhos, e as nossas funcionárias fazem um trabalho como se fossem umas netas extremamente dedicadas. É bonito de se ver, é mesmo gratificante. E vamos continuar com estes projetos todos, dos passeios sénior, de tirá-los de casa. Como as crianças também não podem estar em casa com o telemóvel, também eles não podem estar todo dia em frente a uma televisão. Eles têm que se mexer, têm que andar. Fazemos sempre, eu acho muito giro que fazemos sempre o arraial, na época dos Santos, em que todos se encontram e cada um, depois a parte gira não há sobremesas tão boas como as das nossas avós. Nós damos a comida feita por nós, ou por uma senhora que nós contratamos, e eles trazem as sobremesas. E então há a vaidade de quem é que tem o melhor doce, e convivem, e riem, e dançam. E depois no Natal, nós fazemos sempre um almoço solidário, em que convidamos, não estou a falar só de pessoas carenciadas, estou a falar de idosos que nós sabemos, que estão em casa todo dia, porque os filhos estão a trabalhar e estão ali, e convidamos-los para o centro comunitário, habitualmente é no centro comunitário, e enchemos aquela sala com a nossa terceira idade maravilhosa, todos com os cabelinhos brancos, mas lindíssimos. Então vai manter no fundo o que eu acho que não funciona. Tem novos projetos para apresentar? Para já não. E porquê? Porque assim, isto está a funcionar em pleno, e a equipa vencedora não se mexe. É o que eu acho. Agora, pergunta 2 em 1. Qual é a política cultural que apresenta para os próximos 4 anos? E, por outro lado, como é que pretende valorizar o associativismo local? Já levantou aqui o véu com esta questão também das tasquinhas. Sim. Poderá ser uma forma, mas que políticas é que apresenta para estas 2 temáticas, tanto a cultura como o desporto? Então, em relação ao desporto, eu penso que nós já demos algumas provas que apoiamos, algumas não tanto como gostaríamos, porque a questão nós temos muitas associações na Benedita a trabalharem à séria, daqueles que se vê que trazem prémios, temos provavelmente 14 e temos uma excelente relação com todos eles. O que é que nós procuramos? Nós procuramos sempre servi-los o melhor que conseguimos dentro daquilo que nós temos. Queríamos mais, obviamente, quando o município construir o pavilhão, juntamente também com o pavilhão do externato, vamos conseguir colmatar as nossas dificuldades em encaixar, porque o pavilhão, a questão aqui os pavilhões são muito usados a partir das 6, todos querem o mesmo horário, e nós temos que tentar que caibam todos, porque todos cabem no nosso espaço. Outra questão, e queremos continuar a apoiar, e eles são uma razão de orgulho para nós, não imagina o que eu sinto. Ainda há pouco tempo eu estava na minha escola a trabalhar, e depois fomos almoçar a um restaurante fora do nosso concelho, e cheguei ao restaurante e estava lá uma bandeira do ABCD e do CRP. Eu pensei assim, fiquei tão orgulhosa, porque pensei, então afinal não somos só nós que temos orgulho nestas equipas, os de fora também têm, não é? E que vamos continuar a apoiá-los. Aliás, eu devo dizer que o ABCD faz um excelente trabalho com o nosso carnaval, tem o nosso apoio e tem o apoio do município, e mais uma vez é da equipa que vence, não se mexe.
E funciona muito bem, está muito bem entregue. O CRP é um orgulho, o basquete igualmente, a natação, o clube de natação, os rodinhas, fantástico. Trazem imensos prémios e eu acho que isto é tudo sempre para valorizar aquilo que conseguirmos dentro das nossas capacidades de estrutura. E ao nível da cultura? Ao nível da cultura, obviamente que nós temos muito apreço pelo teatro, nomeadamente dos estantes do externato, não só do teatro Gabazinos com pé de fora, mas também dos nossos estudantes. E a nível da arte urbana é visível, como nós estamos a investir, também é um tema muito, para mim, muito especial. A arte, não é? Eu acho que a arte traz tudo e é sempre a apoiar estes miúdos. Este centro de empreendedorismo que nós vamos criar na Aleb com o externato vai poder também trazer algumas valências na área da cultura para os miúdos. E depois, na minha equipa, Sandra, eu tenho muito orgulho, eu tenho na minha equipa jovens com muita vontade, com ideias fantásticas, eles só querem ser ouvidos, eles têm boas ideias. E também tenho um grupo de miúdos, de jovens que apoiam a Marina, eu adoro-os, que são 35 miúdos que estão todos na faculdade, mas todos comigo, que lhes vou dar algumas tarefas, nomeadamente nas festas da vila. Eles vão ter responsabilidades na escolha do cantor, na logística, porque nós temos que dar lugar a estes mais jovens. Falamos agora da governação e participação cívica. Como é que pretende se aproximar a Junta de Freguesia da população e também incentivá-la ativamente a participar nas decisões locais? Então, nós temos a Assembleia e tenho muita pena, tenho mesmo pena, que a maior parte dela está vazia. Nós publicamos sempre, isso garanto que publicamos sempre, mas tenho sempre o cuidado e o respeito de publicar após o Presidente da Assembleia publicar, porque é ele que está a convocar-nos. Isto em relação e qual era a outra pergunta? Era como é que pretende participar, incentivar a população a participar ativamente nas decisões locais? Eu gostaria muito de encontrar a Assembleia de Freguesia cheia. É o local próprio, é ali. A era digital é muito importante na nossa vida, mas não admite, por exemplo, a transmitir as assembleias online? É uma coisa que terei que ponderar com a equipa que vai comigo, então não os consultei sobre isso. Isso é um trabalho que farei depois. Poderá ser, mas eu acho que as pessoas têm que sair de casa. Eu digo-lhe, no meu trabalho, quando nós temos uma reunião online, não é igual a uma reunião presencial. A reunião presencial, olhos nos olhos, poder responder na hora, eu acho que é o ideal. E depois, esta questão de receber os lugares de 6 em 6 meses, semestralmente, vai ser uma mais-valia. Ouvir a pessoa, ouvir, a escuta atenta, e às vezes pode ser aquela lâmpada que está fundida, mas que para a pessoa faz muita diferença porque está assustada, porque está escuro, e que nós, por mais boa vontade que tenhamos, não conseguimos saber tudo da freguesia, porque a nossa freguesia é gigante. E assim, é a proximidade, é o ouvir, olhar nos olhos. Aposta então mais no contacto direto? Eu prefiro sempre. Muito bem. Nós temos de ser pessoas de afetos. Defende a criação de mecanismos de participação direta, como, por exemplo, os orçamentos participativos ou as consultas públicas? Isto é uma questão muito complicada. Eu vou-lhe dizer porquê, Sandra. Porque é assim, se nós fizermos... Imagina, nós estamos a pensar, não é nosso, é do município, mas imagina que era a Junta de Freguesia que fazia o pavilhão. E também havia um grupo de pessoas que pediam umas piscinas exteriores, que é uma coisa que eu acho que no futuro temos que ter na nossa terra, até para os miúdos passarem o verão. E usar também nas feirinhas, porque nós criámos as feirinhas, que é um sucesso, e eles podiam estar ali numa piscina exterior. E eu, da minha sala de aula, vejo as piscinas de Rio Maior. Funcionam muito bem. Assim que termina as aulas, os miúdos estão todos os dias na piscina. Mas o que acontece? Imagine que a Sandra é do grupo que acha que a piscina é prioritária em relação ao pavilhão. E aquele grupo acha que não. Eu escolho qual? Quem sou eu para dizer que a Sandra tem mais razão do que o outro seu colega? Eu acho que é assim, quando as pessoas nos dão o voto, estão a confiar em nós. E na Assembleia, pretendo, assim como nesta voz ativa com os lugares, ouvir as pessoas. Eu acho que é um tema, não admito, e nós temos que avançar para uma era, se calhar, mais de um Forms, será isso? Um Forms? Mas acho isto tão impessoal. Eu só me questiono
Quem é que sou eu para dizer que o seu projeto é mais importante que o projeto do seu vizinho? Certo? E é na Assembleia que isso tem que ser discutido. Também, mais uma vez, sem cá questionários. E juntamente com a Assembleia. Eu acho que eles estão lá, a oposição, precisamente para isto, para nos ajudarem. E até a oposição envolvê-los cada vez mais. É a minha pretensão envolvê-los cada vez mais. Não só chegar à hora e saberem, olha, que é isto, foi feito. Então vá, vamos cá conversar. Falamos agora dos recursos e a relação com a Câmara Municipal de Alcobaça, porque as verbas da Junta de Freguesia são escassas. A Junta de Freguesia depende, assim, em muitos aspectos da Câmara Municipal. Quais é que são as áreas que gostaria de ver com maior descentralização de competências, acompanhada do respectivo envelope financeiro, obviamente, para a Junta de Freguesia? Então é assim, a relação com o município é excelente. Os presidentes, eu conheci 2, trabalhei com 2, gostei igualmente dos 2, personalidades diferentes, mas os dois sempre muito atentos a nós. Às vezes, e é isto, eu sinto isto, quer queiramos, quer não, nós somos do Concelho de Alcobaça. Não vale a pena, nós não somos de Remaior, nem somos das Caldas, somos de Alcobaça. E há um estigma que eu gostava muito que terminasse, que é que nós não precisamos de Alcobaça. Precisamos todos uns dos outros. Nós precisamos de Alcobaça. E o presidente Hermínio, que é o atual e espero que o futuro, tem uma relação connosco, ao contrário, já ouvi de tudo, não é? Ao que não gosta da Benedita. Mentira. Gosta de nós. Ele não fez nada aqui que não nos consultasse. Ele dá-nos total autonomia. Parece daqueles patrões que confia plenamente no seu funcionário. E nós precisamos de Alcobaça, como a Alcobaça precisa de nós. Nós temos de trabalhar todos em rede. Eu agora tenho tido a oportunidade de conhecer os outros candidatos às outras freguesias. E não há este estigma como há aqui na Benedita. Temos que trabalhar, temos que ir lá, buscar o dinheiro. E até lhe digo outra coisa, Sandra. Agora nas rotundas, que elas estão a surgir de 15 em 15 dias, apercebi-me que há pessoas que questionam tanto dinheiro para as rotundas da Benedita. Ele está cá, é só isso que me interessa. Eu quero que ele venha. Mas as pessoas estão zangadas porque o município gastou dinheiro na nossa freguesia. Não estou a perceber. E depois, outra coisa que eu não sabia, que fiquei muito feliz, ainda por cima eu que sou licenciada em artes, perceber que temos aqui muitas opiniões sobre as artes. O que nos distinguiu sempre na Benedita foi a originalidade. Eu ouço pessoas dizerem-me assim, devia-se pôr o sapato. Ou devia-se pôr a faca. A faca está em Santa Catarina. O sapato está em São João da Madeira. Nós não somos originais. O que mais me orgulhou ao longo da minha carreira profissional e que passei por várias escolas foi quando eu dizia que era da Benedita, diziam, a Benedita é super original, tem miúdas muito giras, super arranjadas, são pessoas muito à frente, muito empreendedoras. E eu ia pôr nas rotundas o que os outros já fizeram. Não, tínhamos que inovar. Além do mais, foi-nos pedido tanto que dessemos dignidade às nossas entradas. Estão as 3 identificadas de uma forma artística da nossa história. E no final o artista vai fazer um vídeo a explicar a sua obra. Não sou eu que vou explicar a obra dele, é ele que vai explicar, mediante o estudo que fez da nossa freguesia. Ainda nesta relação com a Câmara Municipal, como é que garante que projetos importantes para a Benedita, como as estradas, as limpezas das bermas, os passeios, não ficam bloqueados pela falta de articulação com a Câmara Municipal? Porque o concelho é vastíssimo, são muitas as freguesias que a Câmara tem de acudir. Mas tenho a certeza que vai ser um projeto com muito sucesso. E porquê? Porque assim, o estudo está espetacular. O Presidente quer realmente investir nesta questão da requalificação das 2 avenidas e da 86. Depois nós, em conjunto com ele, temos conversado muito, e ao longo destes 4 com ele, temos conversado muito sobre a questão do Alcatrão. A Benedita chegou a um ponto, e há estradas que foram alcatroadas há 6 anos, já estão a necessitar novamente. Porque nós temos que fazer agora aqui, e eu sei que o município vai fazer aqui alcatroamentos, umas são dele, outras são nossas, as nossas são mais pequenas, obviamente, mas o que queríamos fazer aqui é um trabalho de fundo, que é alcatroar, mas também há zonas que não é preciso alcatroar, basta tapar o buraco.
temos que perceber quais são as prioridades, as estradas mais frequentadas. Vai haver alcatroamento, obviamente a receita tem que vir de Alcobaça. O ideal era alcatroar, nós fazíamos uma parte, nomeadamente as valetas, mas o que é que nós queremos fazer? Então esse seria um ponto da descentralização. Exatamente. Importante para a ajuda de freguesia. Sim. Outra questão que depois fica incluída é a sinalética. A sinalética tem que ser feita de fundo, porque é impossível, porque o nosso funcionário mete 3 tops, não se nota. É preciso um trabalho de fundo e por toda a freguesia, mas há um projeto que está aqui no nosso programa que eu acho que é fundamental e é caro, mas tem que ser feito, que é em cada caixote do lixo e em cada ecoponto temos que meter uma base cimentada com barras de proteção, porque no inverno andamos todos a correr atrás dos nossos caixotes de lixo. E a partir do momento em que temos uma terra limpa, com a subcontratação, como pena minha, mas tem que ser, com os caixotes de lixo organizados, com a sinalética, com as nossas ruas pavimentadas, onde é possível, porque eu também queria muito um passeio até à Riba Fria, mas eu não consigo arrastar as casas para o lado. Não consigo. E as estradas têm um mínimo. Há um mínimo que tem que ter largura. Há zonas que é possível e é a nossa intenção fazê-las. Marina, estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo. Que mensagem gostaria de deixar aos eleitores para o dia das eleições? Porquê é que os beneditenses devem confiar o voto em si e na sua equipa? É um bocadinho estranho estar a falar de mim, mas é o seguinte, Sandra, eu aprendi imenso nestes 8 anos. Aprendi o que temos de bom, aprendi o que temos de mau. Também temos algumas coisas menos boas, como em todo lado. Mas há uma coisa que eu sei, é que todos nós, e mesmo os que dizem que não, queremos ser originais e queremos mais para nós. E isso também tem que partir de nós. E assim, da mesma forma que eu tenho os direitos, também tenho os deveres. Se toda a população começar a recolher o seu lixo de uma forma cívica, nós fazemos a outra parte. Nós queremos fazer a outra parte, mas tem que nos deixar. Agora, porquê que votar em mim? Para começar, porque eu levo uma equipa, eu gosto imenso da minha equipa, porque tenho lá pessoas extremamente experientes, que são uma mais-valia para a nossa freguesia, e tenho pessoas novas, pessoas com vontade, que serão o nosso futuro. Eu agora estou-me a candidatar, depois virão outros, e provavelmente alguns da minha equipa, que já lhes está a ser incutido, da mesma forma como foi incutido a mim, este bichinho, pela política que toda a gente despreza, mas que é necessária. E porquê votar em mim? Porque eu posso ter defeitos, sou humana, mas há uma coisa que eu sei que sou empática e escuto sempre o outro. Sou uma pessoa calma, aprendi na minha aula ninguém grita, não é preciso gritarmos, aliás, fui educada a falarmos sempre mais baixo que o meu pai, e não é preciso, é apenas dizer sempre, cumprimentar sempre as pessoas. Não vou andar, juro que não vou andar papagaio, bom dia, mas vou cumprimentar as pessoas como sempre o fiz. Eu não vou ser outra pessoa senão aquela Marina que existe há 58 anos, 51, que conhece muitas pessoas, gosto de muitas pessoas, aliás, eu gosto de quase toda a gente, e que espero que gostem de mim e da minha equipa. Marina Caetano, muito obrigada pela sua presença. Quanto a si, desse lado, obrigada por ter acompanhado esta entrevista. A próxima está agendada para amanhã. Iremos receber em estúdio Rodrigo Ribeiro, candidato Chega à presidência da Junta de Freguesia da Benedita. Boa noite. Benedita FM, a sua rádio, a sua música.